Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Oh, para Jesus, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. É assim que Deus quer nos ouvir, com força, irmão, com ânimo, com determinação para louvar ao Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor diz, irmãos, Deus deixou registrado um canal de comunicação direto da terra com Ele nos céus. E Ele falou para um profeta: escreve aí, para que fique para a eternidade, que quando o meu povo clamar a mim, eu responder-te-ei e anunciarei coisas grandiosas e ocultas que não sabeis. Então, meu irmão, que nesta noite o Senhor possa vir anunciar a ti coisas que nós ainda não sabemos, que mais trará para nós a certeza, a solução, a resposta que nós precisamos. E é bom que nós saibamos que Deus, ainda que tudo está fechado, o céu está aberto. O Senhor está esperando nós orarmos, nós invocarmos o nome dEle, que Ele se fará presente com mão poderosa e nos tirar de toda a dificuldade. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Maravilhoso, querido Deus, Pai poderoso, Rei da glória, nós abrimos este culto, meu Deus, na Tua presença, Pai. Como diz a Tua palavra, Senhor, invocando a Ti, Pai, porque nós necessitamos da Tua presença. Sem Ti nada somos e nada podemos fazer, Pai. Nós precisamos, meu Deus, da Tua sabedoria, da Tua capacidade. Nós precisamos ter uma comunhão contigo, Pai. Nós queremos nessa noite nos alinharmos, meu Deus, da terra nos céus, Pai. Nós queremos adentrar na sala do trono, ó Deus, para tocar em Ti na orla das Tuas vestes, para que venha poder dos céus, Pai, nesta noite. Venha, meu Deus, falar com Teu povo através da Tua palavra. Meu Deus, abençoa o nosso pastor nessa noite, que venha nos trazer uma palavra, Senhor, de esperança, de fortalecimento, meu Deus, de ensino, Pai, a como nos relacionar contigo. Pai, nós Te pedimos, receba nosso louvor, receba a nossa adoração, receba a nossa presença viva, Senhor, aos Teus pés, diante de Ti no Teu altar, Pai. Porque, meu Deus, só assim podemos vencer o mundo, só assim nós podemos ter a vitória, porque, meu Deus, a vitória pertence ao povo de Deus. E aqui nós estamos, Pai, como a Tua igreja, como uma igreja lavada, uma igreja remida, uma igreja escolhida, meu Deus, e chamada para Te adorar, para louvar e para invocar o Teu nome, Senhor. Ah, meu Deus, receba-nos, ó Pai, em Tua presença. Fica conosco, receba nosso louvor e a nossa adoração. Assim eu oro, Pai, Te peço e Te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor com alegria, irmãos. O Deus maravilhoso Te escolheu, de bênçãos sem medidas Te encheu e Te chamou de filho da herança. A bênção de Abraão também é tua.
você é o Deus do céu. Aleluia. Paz do Senhor a toda a igreja. Amém. Irmãos, vamos orar. Vamos pedir para que Deus fale conosco. Quem precisa de uma palavra de Deus nesta noite? Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por esse momento tão especial. É o momento que nós consagramos, momento que nós separamos, para que nós pudéssemos estar aqui, meu Deus, te louvando, colocando diante de ti as nossas orações, fazendo, ó Deus, com que o Senhor possa, de alguma maneira, estender tuas mãos sobre nós, para nos guardar, para nos livrar, para nos direcionar. Meu Deus, nós precisamos tanto de ti, Senhor. Nós precisamos do teu Espírito Santo para nos consolar, porque, meu Deus, esses dias são dias trabalhosos, são dias difíceis que nós estamos vivendo, e nós sabemos que nós não podemos arriscar, meu Deus, porque não podemos errar, meu Pai. Então, nos ensine, nos ajuda, meu Deus, a tudo que viermos fazer, meu Deus, debaixo de oração, Senhor. Que a gente possa fazer, meu Deus, não conforme o pensamento do nosso coração, mas na direção do teu Espírito Santo. Meu Pai, tua palavra, ela é poderosa para nos abençoar, para nos fortalecer. E é o que nós estamos nesta hora, meu Deus, aqui nessa expectativa de saber o que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Meu Deus, fala poderosamente, trabalhando e tratando, meu Deus, o nosso interior, de maneira, meu Deus, que o velho homem, a velha criatura, ela venha, meu Deus, desfalecer dentro de nós, e que venha, meu Deus, reavivar, que venha, meu Deus, acender a nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos, fala o que nós, meu Deus, precisamos ouvir, a fim, meu Deus, de que através da tua palavra nós possamos alcançar os resultados dos quais nós tanto precisamos, meu Deus. Pois assim, Pai querido, nós oramos, certos de que alguma coisa vai acontecer neste lugar, meu Deus. Nós oramos agora e para todo sempre, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, e aquele que crê, diga comigo amém. Vamos aplaudir bem forte agora, mas o mais forte que você puder. Louvado e bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Pegue sua Bíblia. Se você estiver sem ela, você pode procurar alguém que esteja aí o mais próximo de você com uma Bíblia para você poder acompanhar. Se próximo de você também não houver ninguém, você pode pedir para um dos obreiros uma Bíblia para que você possa estar lendo conosco, abrindo-a em Romanos, capítulo de número 5. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5. Vamos fazer a leitura a partir do versículo de número 12. Diz assim a palavra de Deus: portanto, assim, por um só homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado
não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Vamos nos assentar. Louvado seja Deus. Quero chamar a tua atenção nesta noite para essa grande realidade de que esse texto que nós acabamos de ler é a base, é o alicerce do Evangelho. E na verdade esse texto, ele é um texto muito simples, ele é um texto esclarecedor, mas eu sei que muitos de vocês que acompanharam comigo a leitura, e se lá em casa pegasse a Bíblia para ler e lesse esse texto aí, não entenderia nada. E por que que isso acontece? Porque existe um mistério nas coisas de Deus. E esse mistério das coisas de Deus é revelado nas nossas vidas no momento oportuno, no momento certo. Às vezes você pode até ler a palavra e você achar que a leitura da palavra é cansativa, a leitura da palavra
ela não rende porque você não entende. Mas o que acontece? Acontece que para você poder ler a palavra e compreender a palavra, você precisa da revelação do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa então te ensinar as coisas de Deus. Então esse texto, por exemplo, é um texto que todo mundo deveria saber, mas se a pessoa por ela mesma pegar a Bíblia e ler, ela vai desistir, porque ela não vai compreender. Mas o que esse texto está falando? Esse texto está falando que, por causa de um homem, que foi o primeiro, Adão, é que o pecado entrou em todo o mundo. E ele fala também, esse texto, que assim como através de Adão, o primeiro homem, o pecado entrou no mundo, através de Jesus Cristo, o primeiro homem também, entrou a salvação. Adão é o primeiro homem carnal, e Jesus é o primeiro homem espiritual. Então, se em Adão todos nós morremos, em Cristo todos nós recebemos vida e vida eterna. Aleluia. Mas para que você possa compreender, pega a tua Bíblia aí e acompanha essa leitura para você poder ver. Diz assim o texto, portanto, assim por um só homem entrou o pecado no mundo. Olha a força do pecado, olha a consequência do pecado. Por causa de um homem o pecado entrou aonde, irmãos? No mundo. Olha, nós estamos há mais ou menos 7.000 anos de Adão, da criação, e durante esses milênios que se passaram, todos que nasceram debaixo do pecado, por causa do pecado de Adão. Então, diga assim, por causa de um homem, entrou o pecado no mundo. Isso quer dizer, irmãos, que por causa, muitas vezes, de uma pessoa, o pecado também entra numa família. O pecado entra numa geração. O pecado entra numa casa. E ele destrói, e ele contamina. Veja que a força do pecado vai além daquele que peca. Por isso que a palavra fala que o pecado ele alcança até a 3ª e 4ª geração. Então é para nós termos consciência espiritual, sabe? E cada vez mais procurar se afastar, vencer o pecado. A Bíblia fala que nós não devemos somente evitar o pecado. A Bíblia fala que nós não devemos tão somente deixar de cometer o pecado. Mas a Bíblia, sabendo da gravidade que ele tem na vida das pessoas, a Bíblia nos orienta a nós nos afastarmos da aparência do mal, da aparência do mal. Por que a Bíblia fala isso? Porque a palavra de Deus, ela quer revelar para nós, ela quer nos conscientizar acerca da consequência que o pecado pode trazer. Então, por causa de Adão, o mundo inteiro foi tomado pelo pecado. E aí, olha aí, no versículo 12, e pelo pecado entrou o que na vida do ser humano? A morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos
pecaram. Então isso quer dizer que quando Deus fez Adão e quando Deus fez Eva, Deus não os fez para que eles morressem, era para que eles pudessem ter uma eternidade. E eles então perderam a eternidade, porque por causa do pecado, entrou então na vida deles a morte. Então veja que quando uma pessoa, por exemplo, ela se envolve com o pecado, ela traz para a vida dela, ela traz para a casa dela, ela traz para a geração dela uma morte precoce. Ela traz para a vida dela as enfermidades, ela traz toda essa consequência que é gerada por causa de uma desobediência a Deus. Então a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, você sabe, tem gente que morre com 20, com 40, com 100, tem gente que morre com 10. E por que cada um tem assim uma história? Será que um é diferente do outro? Será que Deus dá mais para um do que para outro? Não. A vontade de Deus não é que a gente nem morresse. Vontade de Deus é que a gente fosse eterno. Tanto é que, você veja bem, nós perdemos a eternidade em Adão, mas nós recuperamos a eternidade em Cristo Jesus. Porque aqueles que estão em Cristo, ainda que morra, ressuscita. Aleluia. Então você veja que isso foi perdido lá. Então por causa do pecado é que existe toda essa situação. A vontade de Deus é que houvesse a eternidade. Não havendo a eternidade, qual a vontade de Deus para todos os homens? Que nasça, que cresça, que floresça, que dê fruto, que murche e caia. Eclesiastes está escrito isso. O que a palavra de Deus está dizendo? Vontade de Deus é que todo mundo nasça, cresça, que dê resultado, que fique bonito, que floresça, que dê fruto, que faça aquilo que é bom, e que depois então envelheça e morra de velhice. Se Jesus não voltar, você vai morrer de velhice. Amém, irmão? Mas por causa do pecado, então as histórias, elas vão diminuindo. A Bíblia fala, por exemplo, que o filho que desobedece tem vida, filho que desobedece pai e mãe tem vida curta, está escrito na palavra. Então quer dizer que a vida, ela não tem um dia marcado para terminar. Mas se houver obediência, existe longevidade. Se houver desobediência a Deus, então a vida inclui. Se você olhar, por exemplo, no começo da Bíblia, você vai ver, por exemplo, homens e mulheres que viveram 800, que viveram 900, que viveram 700 anos. Você vai dizer assim, mas será que isso está certo? Está certo. A única diferença que tem é que o nosso calendário, o ano é de 365 dias, e o calendário judaico de 360. Única diferença, 5 dias de calendário. Então eles viviam 700, 800, mas por quê? Porque eles estavam muito mais distanciados do pecado do que nós. Aí você fala assim, não, mas nós estamos bem, nós estamos melhorando, porque nós estamos até aí numa performance boa, porque a humanidade está chegando aí na média de 80 anos aí, com qualidade de vida, né? Mas não se esqueça que essa média subiu um pouquinho por causa de uma iniciativa da ciência desesperadora.
Não se esqueça que nessa média está contando aqueles que estão em coma lá no hospital, que já não fala mais, que já não responde mais. Não se esqueça que nessa média está em coma aqueles que são transplantados, que já era para ter morrido, não morreram por causa de uma iniciativa da ciência. Então eles estão ainda respirando, estão ainda vivendo. Mas se você trouxer isso para uma realidade, eu acho que a média deve cair para uns 20. E tudo isso por quê? Porque o pecado está se multiplicando. Porque a humanidade insiste na desobediência a Deus e não reconhece que o pecado não é uma virtude. O pecado é uma maldição. E nós, povo de Deus, temos que ser consciente disso. O mundo se entregar para o pecado, a gente entende. Mas quem tem consciência de Deus, se você perguntar assim, você acredita que Deus existe? A pessoa fala, acredito. Mentira. Porque tem muitas pessoas que acreditam em Deus e vivem no pecado. Se a pessoa realmente acreditasse em Deus, ela seria adversária do pecado. Então, por exemplo, nós que acreditamos em Deus, quem acredita em Deus aqui? Quem acredita em Jesus Cristo aqui? Então você precisa ser adversário do pecado. Mas por que às vezes nós não somos adversários do pecado? Porque nós não conhecemos a palavra. Então, me permita motivar você, me permita dar uma iniciativa para você. Se dedique cada vez mais em conhecer a palavra de Deus, em vir para a igreja com essa motivação de que você possa aprender alguma coisa com a palavra, mas não se deixe levar. Não se deixe enganar, porque assim como tem muita gente aplicando diversos tipos de golpes na internet, na rua, nos bancos, nos mercados, também existe um monte de gente dando golpe espiritual. Tem gente sendo sequestrado nesse mundo, mas também tem gente sendo sequestrado espiritualmente. Tem gente que está refém de uma situação que não traz salvação. Então é necessário que você, busque sabedoria, para que você não se deixe enganar, para que você não se deixe levar. Qual o tipo de maldição que é a consequência do pecado? Vamos lá no começo, para que você possa entender. Vamos ver lá onde ele entrou. É lá que está essa resposta. Veja lá em Gênesis, capítulo de número 3. Em Gênesis capítulo de número 3, versículo de 17 a 19, fala que o pecado trouxe maldição para o ser humano, trouxe maldição para o homem. Capítulo 3, versículo 17 fala assim: e a Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Então você olha bem, a terra ela foi amaldiçoada. Ela não era, mas ela foi amaldiçoada. Por causa do quê? O que está escrito aí? Por causa do pecado de Adão e... Quando a pessoa fala assim, presta atenção nisso. Quando a pessoa fala assim, olha, a minha casa está com tanto problema. O que a pessoa está querendo dizer? Que a casa está abençoada ou está amaldiçoada? A pessoa não vai falar assim, a minha casa está amaldiçoada, porque essa palavra, ela é pesada, ela é dura. Então a gente fica procurando uma palavra que possa,
ser aceitável. Então a gente fala assim: a minha casa está muito difícil, a minha casa ela está com muitos problemas, a minha casa está com muita enfermidade, a minha casa está com muita briga, a minha casa... Mas na verdade, tudo isso quer dizer assim, a minha casa ela está amaldiçoada. Esse medo da realidade é que nos afasta da verdade. Você precisa aprender isso. Diga assim: esse medo da realidade me afasta da verdade. Você não pode se afastar da verdade. Você tem que enfrentar a sua verdade. Senão, Cristo não vai ter diferença na sua vida. Então a palavra de Deus fala que a casa ela está amaldiçoada, e a pessoa fala assim: a minha casa está amaldiçoada, né? Eu não sei, eu acho que é por causa de alguma coisa. Pastor, o senhor não quer ir lá em casa orar no meu quarto? O senhor não quer ir lá em casa orar na minha sala? O senhor não quer ir lá em casa ungir a minha cama para o meu relacionamento conjugal melhorar? Pessoal, a gente não unge coisas. Pastor, mas eu fiquei sabendo do meu vizinho lá, que o pastor da igreja dele foi lá e ungiu as coisas por conta dele, porque a Bíblia não dá abertura para a gente ungir coisas. A unção que a Bíblia nos permite fazer é sobre pessoas. Você é uma pessoa ou você é uma coisa? Então é em você que nós temos que colocar unção. Porque não são as suas coisas, é você. Não são as coisas que te abençoam, é você que abençoa as tuas coisas. Então veja bem, quando existe uma maldição, não é o quarto, não é a sala, não é a cama, não é o sofá. É o pecado. O pecado, fala assim, o pecado amaldiçoou a terra. Olha, a terra, pessoal. Agora a pessoa acha que ela vai se envolver com o pecado e na vida dela não vai acontecer nada, na casa dela não vai acontecer nada, e lugar nenhum, no trabalho dela não vai acontecer nada. A pessoa que se envolve no pecado, ela sai amaldiçoando tudo. Por isso que esse mundo está amaldiçoado do jeito que está. Você, seja sincero, você acha que o mundo está indo para melhor, ou você acha que o mundo está indo para pior? E por causa do quê? Porque tem ciência, não tem? Tem muita gente cheia de sabedoria, não tem? Hoje nem livro precisa mais, hoje tem o quê? Tem internet, pessoal. Falta conhecimento? E por que o mundo está indo cada vez para pior? Por causa do pecado. Porque o pecado, ele traz como consequência a maldição. Olha aí, versículo 17. Então a terra ficou maldita por causa do pecado. E aí fala assim, maldita é a terra por causa do pecado, e em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos ela não produzia, antes não, antes ela só produzia coisa boa, mas agora por causa da maldição, ela vai produzir cardos e abrolhos, e tu comerás da erva olha aí, do suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornar. Então a terra ela foi amaldiçoada por causa do pecado. Então você acha que você deve se arriscar a praticar o pecado, ou você tem que se afastar do pecado? Mas e se o pecado for bom? E se o pecado for interessante para o momento? E se o pecado resolver o seu problema imediato? Será que vale a pena arriscar mesmo assim o pecado? Será que ele não vai ter consequência? Será que se eu mentir para me favorecer, vai me ajudar ou vai me amaldiçoar?
Você tem que pensar. Será que se eu tomar essa atitude aqui, que vai me trazer um resultado mais rápido, mesmo sendo um pecado, vai me ajudar ou vai me amaldiçoar? Será que se eu cometer esse pecado aqui, sem que ninguém veja, sem que ninguém perceba, porque vai ser muito prazeroso para mim, faz muito tempo que eu estou querendo fazer isso, e agora surgiu uma oportunidade, e depois eu vou pedir perdão a Deus, mas eu vou encarar esse pecado aí, de uma maneira rápida, vai ser um vapt-vupt, e olha, não vai dar nem tempo de ter consequência. Você acredita nisso? Você está certo disso? Você tem certeza disso? Você está amparado? Você está amparado pelo que nisso? Não tem amparo. Porque quando Adão pecou, Deus não estava lá. Quando Adão pecou aqui na terra, Deus estava lá no... Mas quando Deus chegou à tarde, Deus já sabe, porque os olhos de Deus tudo, diga assim, os olhos de Deus tudo vê. Não precisa o marido estar ou não estar, não precisa a esposa estar ou não estar, não precisa os amigos, não precisa ninguém. Você pode sumir desse mundo, encontrar um lugar onde esteja só você e aquilo que você quer, mas ainda assim os olhos de Deus vão estar. E a sua consequência do pecado não vem dos homens, porque os homens, eles se agradam no pecado. A sua consequência do pecado não vem da sociedade, a sociedade vive no pecado. A sua consequência do pecado vem da onde? Vem da justiça divina. É do tribunal, não desta terra. É dos tribunais, não brasileiros. Mas aqui no Brasil fala que pode, lá nos Estados Unidos fala que pode, mas a justiça não vem dos tribunais humanos, a justiça do pecado vem do tribunal celestial. Então, por causa do pecado, a terra foi amaldiçoada. No versículo de número 23 aí do capítulo 3 fala assim: o Senhor Deus por isso os lançou fora do jardim a fim de lavrar a terra de que fora O pecado coloca o ser humano fora do plano de Deus. Só para você entender direito isso aqui, entender direito a Bíblia, quando Deus fez Adão e fez Eva, tinha um lugar bonito na terra, e olha que a terra estava bonita, mas no meio de toda essa beleza da terra, Deus preparou um lugar que era mais bonito ainda, chamado Éden. E no Éden, que era o lugar mais bonito da terra, Deus preparou, ainda nesse lugar bonito, um jardim, para que eles pudessem morar. É isso que Deus quer para você. É isso que Deus quer para a tua casa. É isso que Deus quer para a tua geração. Que você viva num pedacinho do céu. Aleluia. Mas aquele pedacinho do céu foi amaldiçoado? Não. A terra foi amaldiçoada. Presta atenção. A família nunca vai ser amaldiçoada. A família é bênção. Casamento nunca vai ser maldição. Vai ser sempre bênção. Filho nunca vai ser maldição. Vai ser sempre mas vai ter lugares amaldiçoados. Então a terra foi amaldiçoada, mas o Éden não. O jardim não. Então Deus pega Adão e Eva e expulsa os dois daquele lugar. É por isso que tem gente que hoje vive como se tivesse expulso do sossego. A pessoa fala assim: eu não tenho mais sossego.
Eu fui expulso do sossego. Eu não estou tendo mais paz, nem para dormir. Eu fui expulso da... A paz existe? Existe. O sossego existe? Existe. A saúde existe? Existe. A alegria existe? Existe. Mas tem pessoas que estão expulsos de lá. Pastor, eu não tenho mais alegria. E por causa disso a alegria não existe? Existe. É porque a pessoa foi expulsa de lá. Pastor, eu quero voltar a ter aquela alegria. Quero voltar a ter meu casamento. Eu quero voltar a ter a saúde. Eu quero voltar a ter aquela fé que eu tinha. Sabe o que você está querendo dizer? Você está querendo dizer assim: eu quero voltar para o Éden. Aleluia, é isso que você está querendo dizer. Pastor, mas eu não posso. Pode. Se Adão te tirou de lá, Jesus te coloca lá. Jesus te coloca lá. Aleluia. Se em Adão você foi expulso de lá, agora se você quiser entrar, por isso que Jesus, ele bate no peito e fala assim: vinde a mim vós que estáis cansados, entristecidos, desconsolados, sem paz, sobrecarregados, vinde a mim e eu os aliviarei. Jesus garante. Jesus garante. O pecado amaldiçoou a terra. O pecado tirou as pessoas do jardim do Éden. E o pecado trouxe a morte. No versículo de número 19 nós lemos lá, olha lá, ó: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois delas foste formado, porque tu és pó. E para onde que você vai? E ao pó tornar, ou seja, eu te fiz do pó, e você vai voltar para lá. Olha o que o pecado faz com a vida da pessoa. Deus nos fez do quê? Do nada. Do nada, Deus nos fez do pó. Presta atenção nisso. O pó é desprezível. Você tira ele da sua casa, você espana a sua casa, você aspira a sua casa e você joga o pó no lixo. Quem que guarda pó no cofre? Só se for preguiçoso, né? Mas caso contrário, a nossa tendência é tirar o pó. Não serve para nada. E nós fomos feitos do quê? Do pó. Mas Deus colocou dentro de nós algo precioso. Se por fora nós fomos feitos do pó, por dentro nós fomos feitos de Deus. E a Bíblia fala que Deus soprou. O seu valor não está por fora, o seu valor está por... Deus soprou dentro de você um fôlego de vida. Aleluia. Só que o pecado torna a pessoa ela pode ser importante nesse mundo, mas ela é desprezível para quem? Para Deus. Ela pode fazer parte lá dos 7 mais ricos do mundo, mas perante Deus, diz a Bíblia, ela é pobre, cega e anda nua. Ó, o pecador, ele veio do pó e ele vai retornar pro pó. Quem vive no pecado não vai dar em nada. Pastor, mas a pessoa ela é bem sucedida, ela tem dinheiro, e você acha que dinheiro é alguma coisa? Nossa, mas ela tem um carro, mas você acha que carro é alguma coisa? Nossa, mas ela mora numa mansão, você acha que casa é alguma coisa? Você ainda tem isso na sua cabeça? Isso não é nada. Isso não é nada. Nada. Você fala assim, o pastor acho que está... O pastor fez 60 anos, já está batendo a biela. Não, eu estou falando sério com você.
Isso se torna nada quando você tem parâmetro. Isso é muito quando o seu parâmetro não é nada. Isso se torna muito quando a sua referência não é nada. Qual que é a referência de uma pessoa? Nada. Você pergunta para ela, de onde você veio? Não sei. O que você está fazendo aqui? Muito menos. Para onde você vai? E eu lá quero saber para onde eu vou. Então, perto dessa referência, estas coisas são muito. A pessoa não tem nada. Não tem fundamento. Agora, para nós, você vai dizer que para nós isso tem algum valor? Você vai dizer para quem sabe que veio de Deus, para quem sabe que tem propósito de Deus nesse mundo, e para quem vai morar numa eternidade no céu, estas coisas têm algum valor? Não tem, meu irmão. A Bíblia fala assim, o que adianta? Olha a sabedoria da Bíblia, ó. E quantas pessoas que estão de cabeça quente por causa disso, né? Pastor, minha vida está terrível. Por quê? Porque eu não tenho nada. Falta de referência. A Bíblia fala assim, o que adianta você ganhar o mundo e perder a sua? Então a Bíblia tem referência para falar isso. Por que você acha que Satanás chega para Jesus e fala assim, leva Jesus no mais alto pináculo e fala assim, olha esse mundo aí, está vendo a riqueza desses reinos? É tudo minha, e é verdade, porque o mundo jaz nu, e ele fala assim, mas se prostrado me adorares, eu te dou tudo. Jesus disse não por quê? Porque ele não tinha referência. Olha da onde ele tinha vindo. E olha para onde ele sabia que iria. Se prostra diante de Satanás por causa das coisas desse mundo que não tem referência. Por isso que você precisa ter referência, e você precisa ter conhecimento das coisas de Deus, para você poder saber que as coisas de Deus são muito maiores. A Bíblia fala assim, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido nunca ouviu, são as coisas que Deus tem preparado para mim e para você. João foi lá. E para tentar nos falar mais ou menos como é que é, ele não sabia como dizer. Não tem palavra que explique o céu. Não tem. Então ele disse assim, olha, até as ruas. O que é a rua? A rua não é nada. Mas ele disse assim, ó, até as ruas, não que seja, tá? Tem gente que vai chegar lá no céu e vai encontrar a rua de ouro e de cristal. Não, ele estava tentando explicar, é mais do que ouro, é mais do que cristal, é que aquilo que as ruas no céu são feitas, não tem nada igual nesta. Então, para tentar explicar, ele diz assim, olha, as ruas são de ouro e cristal. Perto disso, meu irmão, perto disso se perde referência. Então você acha que vale a pena o pecado? Ou vale a pena você lutar contra o pecado? Pastor, mas é algo que está dentro de mim. Eu sei. Pastor, mas é uma luta, o senhor pensa que é fácil? Eu sei, a Bíblia está falando que por causa de Adão, isso aí é por causa, para os irmãos, isso aí é por causa de Adão, do nosso primeiro lá, do nosso pai, Adão. E para as mulheres, isso aí é por causa da primeira, é por causa de Eva. É por causa de Eva. Mas não justifica você ceder para o pecado. Porque você viu, vai lá no texto principal agora, volta lá. Lá no texto principal, o que fala lá?
lá no texto principal fala assim, versículo de número 19, porque como pela desobediência de um só homem e também de uma só mulher, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio do quê? Por meio do quê? Da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Justos. Então, é verdade. E é por isso que esse mundo vive do jeito que está. É por isso que esse mundo vive dessa maneira que você tem visto aí. Sabe essa multidão que está aí desesperada, tentando encontrar uma porta para se refugiar? Sabe quem são essas pessoas? Essas pessoas são pessoas que estão revoltadas com este mundo de pecado, pessoas que não querem viver a história da homossexualidade, são pessoas que querem viver os valores de família, são pessoas que não querem aceitar corrupção, são pessoas que não querem aceitar essa doutrinação, são pessoas que estão lutando por uma vida melhor. Na verdade, sabe o que eles estão querendo? Eles estão querendo voltar para o Éden. Na verdade, se quer que eu fale uma verdade aqui para você, ao invés de eles estarem batendo nas portas dos quartéis, ao invés de eles estarem batendo nas portas do Senado, seja lá onde for, eles deveriam estar buscando as portas das igrejas, porque o que eles querem não existe nessa terra, o que eles querem só existe lá no... Só existiu um homem que trouxe todo esse problema para o mundo, e só existe um homem que é capaz de tirar todo esse problema deste mundo, e o nome desse homem se chama Jesus. Pode aplaudi-lo e glorificá-lo. Essa turma está querendo ser crente e não sabe. Eles estão querendo ser crente e não sabem, porque o que eles estão querendo só Jesus tem para, o que você está querendo só Jesus tem para dar. Então veja bem que por causa do pecado entrou mas por causa de Jesus pode entrar vida, e vida em abundância. Em Jesus, quem está em Cristo aqui, levanta a mão. Em Jesus nós temos vida. Em Jesus nós temos alegria, em Jesus nós temos força, em Jesus nós temos ousadia, em Jesus nós temos história, em Jesus nós temos um futuro. Nós somos o povo mais feliz do mundo, ainda que o mundo esteja precipitado num caos, mas nós ainda somos o povo mais feliz do mundo, porque estamos nesse mundo, mas não somos deste. Nós somos de Cristo. Nós não estamos indo para lugar nenhum neste mundo. Nós estamos indo para onde? Quem está indo para o céu aqui? Levanta a mão. Quem está indo para o céu? Aleluia. Mas para você ir para o céu, você tem que fazer o contrário. Ao invés de desobedecer, você tem que obedecer. Então o que a Bíblia fala? Abra aí rapidinho, vamos lá. João capítulo 1, versículo de número 12, fala assim: mas a todos quantos receberam o que? Jesus, fala Jesus. A todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de, a saber, aos que creem no céu. O segredo está aqui, ó. Quem vive no pecado é filho, mas de quem? Não do pecado, é filho do diabo. Não tenha medo de falar isso, porque é a verdade. Quem vive no pecado, está escrito na Bíblia, não é um conceito meu, eu não escrevi um livro a esse respeito, está escrito na Bíblia.
quem vive no pecado é filho do... Vai ser abençoado ou amaldiçoado? E se tiver dinheiro, está abençoado ou está amaldiçoado? E se tiver carro, iate, mansão, ilha, praia, país, amaldiçoado. Não pode um filho do diabo ser abençoado. Então quem vive no pecado, segundo a Bíblia, é filho do diabo e é amaldiçoado. E quem vive em Cristo, quem recebe Cristo, então olha o que está escrito aí, ó: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Fala poder. Isso, poder de serem feitos filhos de quem? Quem é filho de Deus aqui nesta noite? Quem é filho de Deus aqui? Pastor, mas espera aí, eu sou filho de Deus, mas eu não estou vivendo bem. Ah, pode ser. Eu sou filho de Deus, mas parece que eu estou aí amaldiçoado. Você está em pecado? Porque se você estiver em pecado, então você acha que você é filho de Deus. Mas pastor, a Bíblia fala que todo mundo peca. É verdade, todo mundo peca. Pecar, todo mundo peca, mas nós não podemos viver nós não podemos repetir, todo dia você levanta para cometer os mesmos pecados, todo dia você levanta agressivo, todo dia você levanta mal educado. Ou você acha que pecado é só dar uma puladinha? Não, todo dia você levanta para matar alguém, todo dia você levanta para magoar alguém. Você está vivendo no pecado, achando que você é filho de Deus. Então você precisa se encontrar. Filho de Deus vive na presença vive na luz, como Ele na luz está. Amém, irmão? Muito bem. Pastor, mas eu não vivo assim na prática do pecado. Eu peco, mas eu não vivo na prática do pecado, e a minha vida não está tão boa assim. Sabe por quê? Porque você não está lendo a Bíblia direito. Ó, vou mostrar aí para você, ó. Mas a todos, fala comigo, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Você está esquecendo dessa palavra. Não é por natureza, não é por facilidade. Os filhos de Deus são abençoados porque eles vivem debaixo do poder. Então você tem que usar o poder, irmão. Você tem que mudar a sua história. Você tem que mudar a tua realidade, porque a tua realidade te garante que se você é filho de Deus, então debaixo do poder de Deus, querendo as pessoas ou não, você vai ser abençoado. Mas isso não é assim. Você não vai, dá licença, ô demônio, você dá licença, está perturbando a mim, você dá licença, por favor. É com poder, meu irmão. É com poder, você tem que repreender. Jesus disse assim: em meu nome vocês vão pedir licença para o demônio. O que Jesus disse? Em meu nome, usa o poder, expelirão em meu nome vocês colocarão as mãos e as enfermidades serão o quê? Está doente, você viu lá? Coloca a mão. O César colocou a mão, e o que aconteceu com ele? Foi curado. E se você colocar a sua, vai ser curado também. É com poder, irmão. É com poder. Então, todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder. Agora, nessa sua fraqueza aí não vai não, sabe, nessa sua cara aí abatida não vai não. Você olha para a pessoa assim, ó, você já vê nela já uma derrota. Pode olhar que do teu lado, se tiver um filho de Deus, você vai ver alguém vitorioso. Pode olhar do teu lado aí. Você não vai ver uma pessoa aí, você não vai ver. O filho de Deus não desiste. Filho de Deus não se cansa, se renova como águia, diz a palavra. Ele não fica esperando ninguém dar, ele busca com
Ah, pode aplaudir, glorificar, poxa. Glorifica a Deus. Aleluia. Primeiro de João, vai lá, 1 de João, lá perto de Apocalipse, 1 de João. Não é fácil não, fala para quem está falando, não é fácil não, irmão. Se fosse fácil a gente não estava aqui não. Não é fácil não, o reino de Deus é ganho de que maneira? A força, fala assim, o reino de Deus se alcança a força. Põe força nisso aí, irmão. Come umas batatas doces lá e vamos embora. Primeira de João capítulo 5. Fica aí só chorando, só nos cantos. Vem para a luta. Jesus quer te dar vitória. Presta atenção agora. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de... E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos e praticamos os seus mandamentos, porque Deus é o quê? Então os filhos de Deus têm que viver como? Em amor, irmão. Você tem referência disso? Eu não posso, não seria perda de tempo, mas eu não posso gastar o tempo aqui para explicar como que você deve viver em amor. Você tem referência disso? Com respeito, né? Cuidando das pessoas, botando as pessoas para cima ou para baixo, dando vida ou matando elas, falando bem ou mal delas. Mas e se elas merecem falar mal? A gente fala mal ou fala bem? Ainda que elas mereçam. Mas vamos, porque todo mundo que tem o mal também tem o outro lado, que é o... Então a Bíblia fala, vamos deixar o mal do lado e vamos nos apegar com o... Fala para quem está perto, vai falar, fala bem de mim, ó. Fala bem de mim, poxa. Filho de Deus vive com amor, irmão. Você trata o totozinho lá em casa com tanto amor, por que não pode tratar as pessoas com amor? Você trata o passarinho lá com amor? Trata o gatinho com amor, come do bem e do melhor, enquanto você vai trabalhar ele dorme. Enquanto chuta a pessoa, enquanto as pessoas largam crianças na rua, não é isso? Tem aqueles que recolhem cachorro de rua. Olha isso, pessoal. Filho de Deus. Filho de Deus, fala para mim. Eu tenho ensinado, ó, se você estiver andando na rua e você passar numa calçada e alguém estiver passeando com um cachorro e o cachorro te morder, você mata o dono, mas não fala nada porque se você for primário, você pode matar um, não vai preso. Mas se você fizer alguma coisa para o cachorro, o que acontece com você? Preso sem fiança. Isso é amor? Amor de Deus? É lei. Mas reporta o amor de Deus. Então, tem que ter referência. Tem que ter referência. Deus é amor. Está escrito aí, ó. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são... E aí presta atenção nisso, ó. Quem é filho de Deus, ó, versículo 4, ó. Porque todo que é nascido de Deus, quem é nascido de Deus aí? Levanta a mão. Então, ó o que está escrito na Bíblia a teu respeito, ó. Todo que é nascido de Deus, vence o... Você está perdendo ou você está vencendo? Vou perguntar de novo, que eu quero ver você depois vir pedir oração para mim aqui. Você está perdendo ou você está vencendo? Vencendo.
Porque se você não combina, ó, você está vendo que, eu sou filho, quem é filho de Deus? Eu. E como é que você está perdendo? Não combina. Filho de Deus não perde. Filho de Deus está numa luta, filho de Deus está numa guerra, filho de Deus está no meio de uma tempestade, no meio de um terremoto, no meio de um furacão, mas ele está indo em direção ao quê? Vitória, irmão. Não importa o que você esteja vivendo, importa como você está vivendo. Você tem que viver um momento difícil da sua vida como filho de... Como é que está? Não está nada bom, mas vai ficar. Mas quem é você para falar? Eu não sou ninguém, mas o Deus que eu sirvo é. Amém, irmão? Então olha o que está escrito a seu respeito aí, ó. O que é nascido de Deus vence o... Então muda o seu jeito de falar. Muda, é com poder. Diga, eu vou vencer. Fala, Cristo vai me dar vitória. Fala assim, porque eu sou filho de Deus. Pode aplaudir e glorificá-lo. Versículo 18: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Fala assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Não vive em pecado. Não vive em pecado. Nós somos adversários do pecado, irmão. Nós temos que ser. Pastor, mas eu tenho uma tendência. Reage. Tenha referência. Pastor, mas é a minha fraqueza. Dá uma sacudida no irmão assim. Coloca as coisas no lugar aí. Fala, irmão, dá licença, o pastor está pedindo. Bota as coisas no lugar nele aí para mim. Faz favor. Dá uma sacudida nele aí. Irmão, você tem que ter referência. Mas é mais forte do que eu. Não é. O que é nascido de Deus vence o mundo. O que é nascido de Deus não vive no... Você ainda não se descobriu, mas existe um poder de Deus na sua vida. E você tem que buscar esse poder de Deus na sua vida. Olha aí, não vive em pecado, antes aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda. Fala assim, Deus me guarda. E olha mais aí, e o maligno não te toca. Pode aplaudir, glorificar. Adora a Deus, irmão. Fica de pé como filho de Deus. Fica de pé. Muda a tua história agora. Você vai ficar de pé. Você vai ficar de pé para mudar a tua história. Você vai mudar a tua história. Louvado seja o nome do Senhor. Você não vai ficar de pé para ser o mesmo. Você não vai ficar de pé para viver não a mesma vida, a mesma está te esperando lá fora. Mas você vai ficar de pé para ser uma pessoa diferente. Talvez você entrou aqui abatido. Talvez você entrou aqui derrotado. Talvez você entrou aqui machucado, ferido. Mas eu tenho certeza que você vai sair daqui diferente. Eu tenho certeza que os seus olhos vão sair daqui diferente. Tenho certeza que seu pensamento vai sair daqui diferente hoje. Porque é isso que a palavra de Deus quer fazer nesta noite. A palavra de Deus quer te colocar de pé. E quer te dar referência para que você saiba o porquê que você está dentro de uma igreja. Por que você conheceu a Cristo? Você conheceu a Cristo para vencer. Amém? Seja qual for a sua luta, seja qual for o seu problema, vence ele com poder. Fecha teus olhos. E eu quero saber nesta noite,
Quem pode crer nessa nossa pregação? Porque é assim que a palavra fala. Quem creu em nossa pregação? Aleluia. E aqueles que creem nesta palavra, aqueles que creem na palavra de Deus, e aqueles que querem vencer o mal, aqueles que querem vencer a circunstância, vencer a doença, vencer a necessidade, vencer a solidão, vencer a angústia, vencer a depressão, vencer a pedra no meio do caminho, vencer a luta que você está passando e só você e Deus sabe, conhece, mas a todos quantos nesta noite quiser vencer e crer, saia do seu lugar e venha para o altar. Eu quero receber você aqui para poder orar pela sua vida. Saia do seu lugar decidido, saia do seu lugar para tomar posse como filho de Deus. Saia como filho, não saia como alguém que está aqui em busca de uma mágica, em busca de alguma coisa que possa te refrescar. Não, saia como filho e se aproxime do altar nesta hora. Enquanto você vem, nós vamos louvando a Deus. Você vai arrumar um lugar para você aqui no altar, em nome de Jesus Cristo, e a oração da fé. Senhor meu Deus e meu Pai, só o Senhor sabe, meu Deus, do que acontece, meu Deus, dentro deste coração, meu Pai. As pessoas veem o que acontece por fora, o que acontece ao redor, mas o Senhor tem olhos para poder ver, meu Deus, as coisas que estão aí em segredo, meu Deus. É o Senhor que conhece as verdadeiras lutas, é o Senhor que conhece os verdadeiros limites, meu Deus. E eu quero, meu Deus, nesta noite, junto com todos os obreiros que aqui estão, estender as nossas mãos, Pai, sobre a vida de todos que buscaram refúgio no Teu altar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu te peço, para que o Senhor possa trazer para cada um, Senhor, não que o Senhor venha tirar, meu Deus, como muitos querem. O Senhor quer, meu Deus, eu sei que o Senhor ouve diariamente as pessoas dizendo: tira isso do meu caminho, me livra dessa situação, me poupe daquela questão. Foi assim que aquele ladrão pereceu na cruz, pedindo para que o Senhor o tirasse da cruz. Mas eu quero que nesta noite o Senhor possa gerar dentro desses corações tudo aquilo, meu Deus, que é sustentável diante da Tua presença. Como pode um filho não saber falar com o pai? Como pode um filho, tendo o Senhor como pai, viver numa constante aflição e necessidade? Por isso, meu Deus, eu quero te pedir para que eles possam ter referência, meu Pai. Eu quero te pedir para que eles possam ter amadurecimento espiritual. Eu quero te pedir nesta noite, meu Deus, ainda que eles saiam daqui com o bolso sem nenhum tostão, meu Deus, mas eu quero te pedir, meu Deus, para que eles saiam daqui cheios do poder do céu, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Que eles saibam te buscar em oração, e não pedir para descer dessa cruz, e não pedir para que o Senhor os livre dela, mas que eles possam fazer a oração de filho, que o Senhor possa ajudá-los a vencer, meu Pai, a vencer as adversidades, que o Senhor possa estar com eles, quando eles tenham necessidade de passar pelo fogo. Se eles tiverem que passar, meu Deus, sobre a cabeça das serpentes e dos escorpiões, que o Senhor possa guardá-los, mas que eles passem, Deus,
que eles usem o teu poder, Senhor, que eles não fujam da batalha, que eles não tenham medo da batalha, que eles não tenham, Senhor, dificuldade na luta, mas que eles possam, meu Deus, fazer jus ao Deus que eles servem, meu Deus. Porque está escrito na tua palavra que nunca se viu um justo caído, nunca se viu um justo abandonado, nunca se viu um justo derrotado, meu Pai. Então, meu Deus, coloca dentro deles essa certeza, que como filhos, nós temos que passar pelas experiências, como filhos nós temos que vencer as adversidades, como filhos nós temos que vencer o pecado, como filhos nós temos que vencer o mal, porque esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que vence todas as coisas, é o Deus que venceu todos os inimigos, aleluia. E como teu servo, Senhor, nós não podemos temê-los. Então, meu Deus, tira o medo desse coração. Nós não podemos estar angustiados, meu Deus, tira a angústia desse coração. Nós não podemos estar fragilizados, meu Deus, tira toda a fragilidade, meu Deus, desta vida. E começa, meu Deus, a colocar dentro de cada um o teu poder, Pai. Que cada um possa, meu Deus, viver na força do teu poder, meu Deus. E saber, meu Deus, que nós podemos todas as coisas. Que não há, meu Deus, um impossível para nós. Não há um caminho que a gente não possa, meu Deus, encontrar, meu Pai. Não há, meu Deus, uma porta que não possa se abrir para nós, meu Deus. Não há, meu Deus, uma pedra da qual nós não podemos, meu Deus, transportar, meu Pai. Não há, meu Deus, nenhuma dificuldade nesse mundo, nem tristeza, nem angústia, nem enfermidade, nem demônios, nem poderes, nem principados, nem potestade pode nos separar deste teu tão grande amor, meu Deus. Meu Deus, essa pessoa, ela não tinha ainda esse conhecimento, mas eu quero te pedir para que o Senhor possa enviar o Espírito Santo agora, para que o teu Espírito Santo possa ministrar no coração dela, que ela pode todas as coisas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Até mesmo essa pessoa que está dizendo aí que não vai aguentar, vai, em Cristo Jesus vai passar do outro lado, e do outro lado vai cantar o hino da vitória. Do outro lado vai tocar os instrumentos de adoração, e do outro lado vai dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Oh, meu Pai, arruma teu povo, Senhor, fortalece teu povo, Pai, anima teu povo para a batalha, encoraja o teu povo para a vitória, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós ministramos vida, nós ministramos força, nós ministramos sabedoria. Em nome de Jesus Cristo, nós ministramos, meu Deus, poder sobre cada um deles, Pai. Oh, meu Deus, estenda a tua mão agora e dá vitória. Estende a tua mão agora e faz algo. Aquele que entrou aqui, Senhor, aquele que entrou aqui abatido, aquele que entrou aqui, meu Deus, totalmente vencido, em nome de Jesus eu te peço, estenda a tua mão agora e põe de pé, Senhor.
Estende a tua mão agora e abençoa. Estende a tua mão agora e dá referência. Levanta as tuas duas mãos para o céu e diga assim: Senhor meu Deus, eu quero te agradecer, porque a tua palavra nesta noite falou ao meu coração, e eu pude perceber que não sou só eu que tenho problemas e que passo por sofrimentos, mas o mundo inteiro sofre, passa lutas por causa do pecado. Mas a tua palavra, acima de tudo, me deu referência que eu posso vencer essa luta, eu posso vencer esse mal, eu posso vencer o pecado. Eu só preciso obedecer a Cristo, eu só preciso obedecer a tua palavra. Portanto, meu Deus, eu quero te obedecer. Envia teu Espírito Santo e me fortalece. Envia teu Espírito Santo e me capacita, para que eu nunca mais tenha medo, ou que eu venha fugir, ou que eu venha perecer, mas que eu possa declarar que eu tudo posso naquele que me fortalece. Diga: eu tudo posso naquele que me fortalece. Diga de novo: eu tudo posso naquele que me fortalece. Agora vira para o seu maior problema, vira para a sua maior dificuldade, vira para a sua maior aflição e diga assim: eu tudo posso naquele que me fortalece. E aquele que crê pode aplaudir o Senhor. Enquanto você aplaude, você diga assim: Deus me ama, Jesus é bom, aleluia, aleluia. Deus vai te dar vitória, Deus vai ser um com você. Diga assim: eu pensei que eu estava mal, mas eu sou filho de Deus. Vira para o irmão que está do lado, diga: eu sou filho de Deus. Descobre isso nessa noite, irmão. Você é filho de Deus, Deus é com você, Deus vai te ajudar, Deus vai te fortalecer. Fecha os teus olhos e eu quero que você diga assim: eu tenho um Deus. Diga: eu não estou sozinho, eu tenho um Deus. Agora você vai abrir os olhos, você vai levantar suas mãos para o céu e você vai dizer: obrigado, Jesus, porque o Senhor é o meu Deus. O Senhor venceu o mundo, venceu o pecado, venceu o diabo, venceu a morte, e vai me fazer vencer também. Tu és o meu Deus, eu sou o teu servo, agora e para sempre. Amém. Você pode se aliviar, irmão, você pode se alegrar. Irmão, bota um outro rumo na sua vida, bota um outro sentido na tua vida. Isso aí é para acordar numa segunda-feira, para viver uma vida abençoada. Isso aí é para não ficar contando problema, é para ficar contando vitória. Fala para quem está do teu lado, fala: eu tenho vitória para te contar. Fala: eu tenho vitória, tenho vitória, tenho vitória, tenho vitória. Tem alguém aqui que não tem problema? Problema todo mundo tem, tá vendo? O segredo é quem tem Levanta a tua mão para o céu. Meu Deus e meu Pai, eu sei que quando essa pessoa entrou aqui na tua igreja, as coisas lá fora, meu Deus, não mudou nada, continua do jeito que estava. O que vai mudar é, meu Deus, a maneira que essa pessoa vai sair daqui
para poder enfrentar lá agora, Deus. Agora o mundo arrumou um problema. O mundo arrumou um adversário. O pecado arrumou um adversário. O mal agora arrumou um adversário. Meu Deus, aqueles que estavam sendo perturbados, meu Deus, agora vai perturbar o inimigo, meu Pai. E se por um caminho o inimigo se levantar, por 7 caminhos fugirá, meu Deus. Abençoa teu povo, que teu povo faça dessa semana uma semana encorajada, uma semana, meu Deus, para ter vitória, Pai. E não há vitória sem luta, e quanto maior a luta, maior. Esse é o povo de Deus que eu conheço. Quando eu me converti, o povo de Deus falava isso: quanto maior a luta, maior. Deus não mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje. O povo de Deus também não mudou. Diga comigo: quanto maior a luta, maior a vitória. Vai ser, meu Deus. Teu povo está vivo, meu Pai. Teu povo está vivo, teu povo está preparado, não para viver uma novela, não para viver um filminho. Teu povo, eu creio, teu povo está preparado para ir lá viver, meu Deus, a verdade, viver, meu Deus, uma história, meu Pai, debaixo do teu poder, debaixo da tua autoridade. E para isso eu clamo, que a graça de Jesus Cristo, o amor do seu coração e a presença do Espírito Santo esteja sobre a vida de toda a tua igreja, agora e para todo sempre. Aquele que crê e recebe, diga comigo: amém. Agora, se você achar que deve, pode aplaudir o Senhor Jesus, pode adorar Ele do jeito que você quiser, do jeito que você quiser. Se você quer pouco, faça pouco. Se você espera muito, faça muito. Se você acha que Ele é grande, entrega para Ele do jeito que você acha que Ele é. Oh, glória! Eu estou aqui meio que engasgado, e eu não vou embora engasgado. Eu vou dizer: oh, glória! Aleluia! Se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós, vencendo, vem Jesus, oh, aleluia! Grande Deus, grande Deus, aleluia! Ótima semana, grande bênção, grande vitória. Até lá, vai na paz do Senhor.